Venho de um país distante. Tive sozinho algumas experiências internas e gostaria de comparar impressões. Pois não. Você conhece a si próprio? Sei que não sou o corpo, nem a mente. O que faz dizer isso? Não me sinto como estando no corpo. Pareço estar por toda parte, em todos os lugares. Quanto à minha mente, consigo ligá-la e desligá-la, por assim dizer. Isso me faz sentir como não sendo a mente. Quando você se sente em todos os lugares do mundo, você permanece separado do mundo? Ou você é o mundo? Ambos. Às vezes me sinto como não sendo nem corpo nem mente, mas sim um único olho que tudo vê. Quando vou ainda mais fundo, percebo que sou tudo que vejo, e eu e o mundo nos tornamos um só. Muito bem. E quanto aos desejos? Você tem algum? Sim, eles vêm, breves e superficiais. E o que você faz a esse respeito? O que posso fazer? Eles vêm, eles vão. Eu olho para eles. Às vezes vejo meu corpo e minha mente ocupados em satisfazê-los. De quem são os desejos que estão sendo satisfeitos? Eles são parte do mundo no qual vivo. Eles existem, da mesma maneira que as árvores e as nuvens. Eles não seriam sinal de alguma imperfeição? Por quê? Eles são o que são, assim como eu sou o que sou. Como poderia a aparição e a desaparição de desejos me afetar? É claro que eles afetam a forma e o conteúdo da mente. Muito bem. Você trabalha em quê? Sou assistente social do Juizado de Menores. O que isso significa? Menores infratores são soltos em liberdade condicional, e há funcionários especializados em acompanhar sua conduta e ajudá-los a conseguir treinamento profissional e encontrar emprego. Você tem que trabalhar? Quem trabalha? O trabalho acontece. Você precisa trabalhar? Preciso pelo dinheiro. Eu gosto, porque trabalhar me põe em contato com seres vivos. Para que você precisa deles? Eles talvez precisem de mim, e foi o destino deles que me fez escolher esse trabalho. É uma única vida, afinal. Como você chegou a seu presente estado? Os ensinamentos de Sri Ramana Maharshi me puseram na trilha. Então, encontrei um certo Douglas Harding, que me ajudou, mostrando-me como trabalhar no Quem Sou Eu. Foi repentino ou gradual? Foi bem repentino, como se algo totalmente esquecido voltasse à mente, ou como um lampejo súbito de compreensão. É tão simples, eu disse. É tão simples. Não sou o que eu pensava ser. Não sou o percebido, nem quem percebe. Sou simplesmente o ato de perceber. Nem mesmo o ato de perceber, mas aquilo que torna tudo isso possível. O que é o amor? Quando o senso de distinção ou separação está ausente, você pode chamar de amor. Por que se dá tanta importância ao amor entre homem e mulher? Porque nele o elemento de felicidade é muito proeminente. Não é assim em todo o amor? Não necessariamente. O amor pode causar dor. Nesse caso, ele é chamado de compaixão. O que é felicidade? A harmonia entre o interno e o externo é felicidade. Por outro lado, a identificação com causas externas é sofrimento. Como essa identificação acontece? O ser, por sua própria natureza, conhece apenas a si próprio. Por falta de experiência, tudo que ele percebe, ele toma como sendo ele mesmo. Depois de muito sofrer,
ele aprende a observar com atenção e a viver só. Quando o comportamento correto se torna natural, um poderoso impulso interno faz com que ele vá em busca da fonte. A chama do corpo se acende e tudo se torna claro e luminoso. Qual é a verdadeira causa do sofrimento? A identificação com o limitado. As sensações em si, por mais fortes que sejam, não causam sofrimento. É a mente atordoada por ideias falsas, viciadas em pensar eu sou isso, eu sou aquilo, que teme a perda, anseia pelo ganho e sofre quando frustrada. Um amigo meu costumava ter sonhos terríveis, noite após noite. Ir dormir o aterrorizava. Nada conseguia ajudá-lo. A companhia dos verdadeiros bons, satsang, o ajudaria. A vida em si é um pesadelo. A companhia nobre, satsang, é o remédio supremo para todos os males físicos e mentais. Em geral, não se consegue encontrar amizades como essa. Procure dentro. Seu próprio ser é seu melhor amigo. Por que a vida é tão cheia de contradições? Isso serve para domar o orgulho da mente. Temos que nos dar conta de quanto somos pobres e impotentes. Enquanto nos iludirmos com o que imaginamos ser, saber, ter ou fazer, estamos mesmo em maus lençóis. Apenas na completa autonegação existe a possibilidade de descobrirmos nosso ser real. Por que se dá tanta ênfase na autonegação? Tanta quanto na autorrealização. O falso eu tem que ser abandonado, para que o ser real possa ser encontrado. O eu, a quem você resolveu chamar de falso, para mim é dolorosamente real. É o único que conheço. O que você chama de eu real é meramente um conceito, uma maneira de dizer, uma criação da mente. Um fantasma atraente. Admito que meu eu cotidiano não seja nenhuma beleza, mas ele é meu, e é o único que tenho. Você diz que eu sou, ou tenho, um outro eu. Você o vê? Ele é uma realidade para você, ou você quer me fazer acreditar em algo que você mesmo não vê? Não tire conclusões precipitadas. O concreto não é necessariamente real. E o concebido não é necessariamente falso. Percepções baseadas em sensações e moldadas pela memória implicam um alguém que perceba, cuja natureza você nunca se deu ao trabalho de examinar. Dê total atenção a ele. Examine-o com cuidado amoroso e você descobrirá profundezas e alturas de ser com as quais jamais sonhou por viver totalmente absorto em sua minúscula autoimagem. Para examinar a mim mesmo de maneira fértil, tenho que estar no estado de espírito adequado. Você tem que ter seriedade, atenção e real interesse. Você tem que estar cheio de boa vontade em relação a si próprio. Egoísta eu sou, não há dúvida. Não, não é. Você está sempre destruindo a si próprio e a tudo que é seu, servindo a deuses estranhos, hostis e falsos. Seja egoísta o quanto quiser, mas da maneira correta. Deseje o seu próprio bem. Trabalhe no que for bom para você. Destrua tudo o que se interpuser entre você e a felicidade. Seja tudo, ame a todos, seja feliz. Faça com que os outros sejam felizes. Não há felicidade maior. Por que há tanta infelicidade no amor? Todo sofrimento nasce do desejo. O verdadeiro amor nunca é frustrado.
Como pode o sentimento de unidade ser frustrado? O que pode ser frustrado é o desejo de expressão. Esse desejo pertence à mente. Em todas as coisas mentais, a frustração é inevitável. Qual é o lugar do sexo no amor? O amor é um estado de ser. Sexo é energia. O amor é sábio. O sexo é cego. Assim que a verdadeira natureza do amor e do desejo for compreendida, não haverá mais conflito nem confusão. Há tanto sexo sem amor? Sem amor, tudo é mal. A própria vida, sem amor, é má. O que pode me fazer amar? Você é o próprio amor, quando não sente medo. O que quer dizer fracassar no yoga? Quem fracassa no yoga? É apenas uma questão de estar incompleto. Aquele que, por alguma razão, não conseguiu completar seu yoga é chamado de fracassado no yoga. Esse fracasso é apenas temporário, pois no yoga não pode haver derrota. A batalha é sempre ganha, pois é uma batalha entre o verdadeiro e o falso. O falso não tem nenhuma chance. Quem fracassa? A pessoa ou o ser? A pergunta está mal colocada. Não se trata absolutamente de fracasso, nem no curto prazo, nem no longo prazo. É como viajar numa longa e árdua estrada num país desconhecido. De todos os incontáveis passos, apenas o último leva a seu destino. Todavia, você não vê todos os passos anteriores como fracassos. Cada um deles o levou para mais perto de seu objetivo, mesmo quando você teve que voltar atrás para contornar algum obstáculo. Na verdade, cada passo o leva a seu objetivo, porque estar sempre em movimento, aprendendo, descobrindo, desvendando, é seu eterno destino. Viver é o único propósito da vida. O ser não se identifica com sucesso ou fracasso. A própria ideia de vir a ser isso ou aquilo é impensável. O ser compreende que sucesso e fracasso são relativos e relacionados entre si, e que são os próprios fios com os quais a vida é tecida. Aprenda com ambos e você irá além. Se não tiver aprendido, repita. O que devo aprender? A viver sem preocupação consigo mesmo. Para tal, você tem que saber que seu verdadeiro ser é indomável, intrépido, sempre vitorioso. Uma vez absolutamente convicto de que nada pode perturbá-lo a não ser sua própria imaginação, você passa a ignorar seus desejos e seus medos, seus conceitos e suas ideias, e a viver guiado apenas pela verdade. Qual seria a razão de algumas pessoas terem êxito e de outras fracassarem no yoga? Seria uma questão de destino, caráter ou mero acidente? Ninguém jamais fracassa no yoga. É apenas uma questão de ritmo de progresso, lento no começo e rápido ao final. Quando se está plenamente amadurecido, a realização é explosiva. Ela se dá de forma espontânea ou a menor provocação. O rápido não é melhor que o lento. O amadurecimento lento e a florada súbita se alternam. Ambos são naturais e corretos. No entanto, é apenas na mente que as coisas acontecem assim. Da maneira como vejo, nada disso é realmente verdade. No grande espelho da consciência, as imagens surgem e desaparecem. E é só a memória que faz com que haja continuidade entre elas. E a memória é material, destrutível, perecível e transitória. É sobre essas frágeis fundações que construímos um senso de existência pessoal. Vaga, intermitente, onírica. Essa vaga convicção eu sou fulano de tal obscurece o imutável estado de pura consciência e faz com que acreditemos que nascemos para sofrer e morrer.
Da mesma maneira que uma criança não pode evitar crescer, um homem compelido pela natureza faz progressos. Por que se esforçar? Onde está a necessidade do yoga? Há progresso o tempo todo. Tudo contribui para o progresso, mas trata-se do progresso da ignorância. Os círculos da ignorância podem se expandir continuamente e, no entanto, continuar sendo uma prisão. No devido momento, um guru aparece para nos ensinar e inspirar a praticar o yoga. E acontece um amadurecimento, cujo resultado é a dissolução da noite imemorial da ignorância ante o nascer do sol da sabedoria. Mas na realidade nada aconteceu. O sol está sempre lá. Para ele não há noite. É a mente que, cega pela ideia eu sou o corpo, tece interminavelmente sua trama de ilusão. Se tudo é parte de um processo natural, onde está a necessidade de esforço? Até mesmo o esforço é parte dele. Quando a ignorância se torna obstinada e rígida e o caráter se perverte, o esforço e a dor que lhe corresponde tornam-se inevitáveis. Na completa obediência à natureza não há esforço. A semente da vida espiritual cresce no silêncio e na escuridão, até que chegue sua hora. Encontramos algumas pessoas de muita grandeza que, ao atingir uma idade avançada, tornam-se pueris, mesquinhas, rabugentas e rancorosas. Como elas puderam deteriorar tanto? Essas pessoas não eram perfeitos yogis, não tendo o corpo sob total controle. Ou talvez elas não tenham se preocupado em proteger o corpo da deterioração natural. Não se deve tirar conclusões sem entender todos os fatores. Acima de tudo, não se deve fazer julgamentos de inferioridade ou superioridade. A juventude é mais uma questão de vitalidade que de sabedoria. Pode-se envelhecer, mas por que temos que perder a vivacidade e a discriminação? A consciência e a inconsciência, enquanto existirem num corpo, dependem da condição do cérebro. Mas o ser está além de ambos, além do cérebro, além da mente. A deficiência do instrumento não se reflete naquele que o utiliza. Disseram-me que um homem realizado jamais faria qualquer coisa de impróprio. Ele sempre se comporta de maneira exemplar. Quem dá o exemplo? Por que razão um homem liberto deveria necessariamente obedecer a convenções? No momento em que se torna previsível, ele deixa de ser livre. Sua liberdade reside em ele ser livre para agir conforme a necessidade do momento, obedecer aos requisitos da situação. Liberdade para fazer o que se gosta, na verdade, é aprisionamento, ao passo que ser livre para fazer o que se deve, o que é certo, é a liberdade real. No entanto, deve haver alguma maneira de descobrir quem é realizado e quem não é. Se um é indistinguível do outro, de que serve isso? Aquele que conhece a si próprio não tem dúvidas, e tampouco ele se importa com o fato de os demais reconhecerem ou não seu estado. Raro é o homem realizado que revela sua realização, e felizes são os que o encontraram, porque ele o faz para o bem-estar duradouro dessas pessoas. Quando olhamos à nossa volta, ficamos desolados com o volume de sofrimento desnecessário que existe por toda parte. Pessoas que deveriam ser ajudadas não recebem ajuda. Imagine a enfermaria de um grande hospital, cheio de doentes incuráveis, gemendo e se contorcendo. Se lhe fosse dada a autoridade de matá-los e pôr fim à sua tortura, você o faria? Eu deixaria que eles próprios decidissem. Mas e se o destino deles for sofrer? Como se poderia interferir com o destino? O destino deles é o que acontece. Não se vai contra o destino, jamais. Você quer dizer que a vida de uma pessoa está totalmente determinada quando ela nasce? Que ideia estranha!
Se fosse assim, o poder que determina cuidaria para que ninguém sofresse. E quanto a causa e efeito? Cada momento contém a totalidade do passado e cria a totalidade do futuro. Mas passado e futuro existem? Apenas na mente. O tempo está na mente, o espaço está na mente. Na realidade, tudo está aqui e agora, e tudo é um. A multiplicidade e a diversidade existem apenas na mente. A pessoa por si mesma não se transforma na testemunha. É como esperar que uma vela apagada comece a arder no curso do tempo. A pessoa pode permanecer na escuridão da ignorância para sempre, a menos que a chama da consciência a toque. Quem acende a vela? O guru.